Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um painel com os botões que, quando clicados, reproduz um som correspondente ao botão. Por exemplo, aqui no botão de erro, se eu clicar, ele reproduz esse som de erro. O botão de vitória reproduz esse som aqui. Temos o botão Tadá. Temos o botão Suspiro. Temos o botão Vaias. E por fim temos o botão Aplausos. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu tenho aqui o meu editor de códigos e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar os arquivos os arquivos de som que nós vamos utilizar nesse projeto. Portanto, eu vou copiar aqui da minha colinha e vou simplesmente colar aqui na raiz da pasta do projeto. Nós temos aqui essa pasta chamada Sons, com 6 arquivos MP3, que são os arquivos que nós vamos reproduzir quando o botão for clicado. E para você ter acesso a esses arquivos, você olha aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para o repositório desse projeto. E aí no repositório do projeto você vai encontrar não só esses arquivos aqui, mas todos os arquivos HTML, CSS e JavaScript que nós vamos que compõem o projeto. Portanto, eu tenho aqui agora acesso a esses arquivos e em seguida eu vou criar um arquivo chamado index.html, vou criar uma estrutura básica de página HTML, vou definir o título da página como sendo painel de sons. E aí aqui dentro do body eu vou criar 6 elementos áudio. Portanto, eu vou criar um elemento áudio. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar essa linha de código colocando o cursor no final da linha, digitando Ctrl C, apertando Enter, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, até ter 5 elementos, até ter 5 tags de áudio. E aí, nesse primeiro aqui, eu vou definir o ID como sendo aplausos, e o atributo src vai ser igual a sons/aplausos.mp3. E no caso, o meu editor de código, ele é inteligente, então ele já indica aqui que baseado no que eu já escrevi, nós temos disponível um arquivo chamado aplausos.mp3. Vou fazer o mesmo com os outros elementos. Esse aqui, o ID, vai ser vaias. Esse aqui vai ser suspiro. Este aqui vai ser tará. Este aqui vai ser vitória. E por fim, esse aqui vai ser erro. Em seguida, abaixo desses elementos, eu vou ter uma div com o ID botões. E inicialmente essa div não vai ter nenhum elemento dentro dela, mas é porque nós vamos criar os botões referentes aos áudios de forma dinâmica. Portanto, agora nós temos a estrutura básica da nossa página. Eu vou ativar a minha extensão Live Server. Vou acessar aqui no meu outro navegador. E quando eu fizer isso, a gente não vai ver nada aqui porque os elementos de áudio, eles não aparecem aqui. Quando você cria um elemento de áudio, não existe um elemento que é exibido aqui na página. O elemento de áudio, ele simplesmente reproduz algum áudio quando você, utilizando o JavaScript, dá play naquele áudio, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas antes disso, vamos criar um arquivo chamado estilo.css. E aí eu vou fazer o seguinte, primeiramente eu vou importar a fonte Poppins, vou selecionar todos os elementos da página e vou definir...
Espera aí que meu... Ok, voltou. Meu teclado tinha dado uma bugada. Ok. Vou selecionar todos os elementos da página e vou definir box size igual a border box. Vou selecionar o corpo da página e vou definir cor de fundo igual a RGB. E aí eu vou querer uma quantidade de vermelho igual a 161, uma quantidade de verde igual a 100 e uma quantidade de azul igual a 223. Eu vou salvar esse arquivo, vou conectar o arquivo estilo ao meu arquivo HTML. E aí nós veremos a cor de fundo roxa, que é essa cor que nós definimos aqui. Em seguida, eu vou definir a família de fonte igual a Poppins ou sans serif. Modo de exibição eu quero flexível. Alinhar itens eu quero centro. Justificar conteúdo centro. Flex wrap eu quero wrap. Alinhar texto eu quero centro. Altura eu quero 100% a altura da tela do usuário. Transbordamento eu quero escondido. E margem eu quero 0 em todos os lados. Em seguida, para a classe botão, eu quero cor de fundo igual a Rebecca Purple. Curvatura da borda eu quero 5 pixels. Borda eu quero nenhuma. Cor do texto eu quero cor branca. Margem eu quero 1 rem em todos os lados. Padding eu quero 1.5 rem verticalmente e 3 rem horizontalmente. Tamanho da fonte eu quero 1.2 rem. E família de fonte eu quero que herde do elemento pi. E cursor eu quero ponteiro. Em seguida, quando o botão estiver em modo hover, eu quero opacidade igual a 0.9. E quando estiver em modo focus, eu quero outline nenhum. Vou salvar esse arquivo. E aí nada aparece aqui, mas é porque nós não temos os botões ainda. Portanto, vamos criar eles. Para isso, eu vou criar um arquivo chamado script.js. Já vou conectar esse arquivo script.js ao meu arquivo HTML. E aí, aqui no arquivo JavaScript, nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós vamos definir uma lista com os nomes dos sons. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, colchetes. O primeiro vai ser aplausos. O segundo, vaias. Suspiro. Tará. Vitória e erro. E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada sons. Deixa eu dar um zoom. Em seguida, eu vou criar um botão para cada som da lista. Para isso, eu vou acessar o vetor sons. Vou acessar o método forEach. E aí, para cada um dos sons, eu vou executar a seguinte função. A função ela vai receber como argumento cada um dos sons, né? Um de cada vez. E aí, eu vou criar um elemento, que vai ser o elemento button. Vou atribuir esse elemento a uma constante chamada botão. Vou adicionar a sua lista de classes à classe botão. Vou definir o texto interno do botão como sendo som. E aí eu vou configurar o botão adicionando a ele um detector de eventos para o evento clique. E quando o botão for clicado, eu quero primeiramente
chamar a função parar sons, que não existe ainda, nós vamos criar ela daqui a pouco. E depois de parar todos os sons, eu quero selecionar o elemento através do ID som e chamar o método play nesse elemento. Lembrando, para cada um dos sons, nós vamos selecionar o elemento com o ID igual ao nome do som, que são os elementos de áudio. E esses elementos, eles possuem o método play, que toca o som. Depois de configurar o botão, eu vou selecionar o elemento com ID botões, que é a div, e vou adicionar como elemento filho o botão que acabou de ser criado. E aí, quando eu salvar esse arquivo, nós veremos os botões que foram criados aqui. Se eu clicar em um deles, não tocou? Deixa eu pensar. Ah, tá. O problema é porque aqui na linha 11 nós estamos chamando uma função que não existe. Se eu vim aqui, ó, em inspecionar, nós vemos aqui, ó, parar som não está definido. É por isso que o áudio não está nem tocando. Se eu comentar aqui essa linha, salvar. Então é tocado o som. Portanto, vamos criar essa função que é a última parte que falta do nosso projeto. Aqui embaixo eu vou criar uma função chamada parar sons. Essa função ela vai fazer o seguinte, ela vai acessar o vetor sons e aí para cada um eu vou executar a seguinte função. Ela vai receber o nome do som como argumento, que é cada um dos itens, e aí eu vou selecionar através do ID som, vou selecionar um elemento através do ID som, vou atribuir a uma constante chamada áudio. E aí eu vou chamar a função pause no elemento áudio e depois de pausar, eu quero definir a progressão da reprodução do áudio para 0. Porque, por exemplo, se eu clicar aqui em um dos botões e aí o som ele vai começar a tocar. E aí se eu clicar em outro, o que estava tocando primeiro vai ser parado, né? Vai ser interrompido. Só que a progressão da execução vai permanecer aonde parou. Quer ver se eu salvar esse arquivo? Ó. Vou salvar. E aí se eu clicar em aplausos e depois clicar em erro, ó. E aí se eu clicar em erro, aplausos é interrompido. Mas se eu clicar em aplauso de novo, ele vai continuar de onde ele parou, mas nós não queremos isso. Nós queremos que, caso eu clique em um áudio e depois clique em outro, e o primeiro áudio seja interrompido, nós queremos que a reprodução dele volte para 0, ao invés de permanecer aonde estava. Vou mostrar de novo. Ó. Se eu clicar em vitória, e depois clicar em erro, o áudio vitória foi interrompido, só que a reprodução dele permanece onde foi parado. Se eu clicar nele de novo, ele não vai reproduzir do início, ele vai reproduzir a partir de onde parou. Portanto, para corrigir isso, depois de pausar o áudio, eu vou definir a propriedade current time. Current significa atual, time significa tempo. Eu vou definir o tempo atual do áudio igual a 0 segundos. Vou salvar esse arquivo. Vamos cruzar os dedos para desejar que esse código funcione, porque é a última parte que falta. E aí se eu clicar aqui em aplausos, e depois clicar em erro, aplausos é interrompido. Mas se eu clicar em aplausos de novo, ele começa do início. Vocês não precisam se preocupar com esse erro aqui. Esse erro aqui ele está dizendo que o navegador não está encontrando o ícone favicon. Favicon.ico.
é o íconezinho que aparece aqui em cima. Ó. No caso, o nosso site não tem, é por isso que ele exibe esse erro aqui. Mas não, isso aqui vocês não precisam se preocupar, não. Se eu clicar em Vitória e depois clicar em erro, interrompendo a execução do som Vitória, e depois clicar nele de novo, nós vemos que na segunda vez ele reproduz a partir do início. Portanto, este é o projeto de painel de sons, um projeto muito legal que te ensina a como trabalhar com elementos de som, como trabalhar com arquivos de som. E eu vejo vocês no próximo tutorial.